descobrimento do Brasil em diante, o cavalo esteve presente em importantes ciclos que marcaram a história e a economia do país. Foi parceiro inseparável do gado, montaria do nobre, do senhor de engenho, dos barões do café. Com o soldado e o vaqueiro, foi para os campos de batalha participar de guerras, revoltas e revoluções. A grande maioria, no entanto, viveu pelo mato em liberdade, conservando sua rusticidade e resistência ao tempo. No Brasil deste século, participar de guerras, revoltas e revoluções. A grande maioria, no entanto, viveu pelo mato em liberdade, conservando sua rusticidade e resistência ao tempo. No Brasil deste século, principalmente nos últimos 40 anos, o cavalo foi sendo afastado das lavouras, perdendo espaço para os tratores e outras máquinas. Mesmo assim, ele ainda é indispensável em muitas regiões para lidar com o gado, para transporte humano ou tração animal. Depois da década de 60, quando houve uma corrida de empresários à importação de animais, o cavalo ganhou um novo valor. Hoje, ele é muito utilizado como animal de passeio e parceiro do homem em atividades esportivas. Nas criações extensivas, de maneira geral, a doma dos cavalos é feita dessa forma. Este método violento de doma é condenável, principalmente porque apresenta perigos para o cavalo e cavaleiro. Se o animal for amansado progressivamente, com atenção e carinho, o domador obterá uma montaria mais útil, segura e com maior nobreza. É por isso que a doma racional vem ganhando cada vez mais adeptos. O método é de origem americana e é de lá que vem a ideia de que cavalo é como criança. Da qualidade da alfabetização é que dependerá a sua educação futura. Reto. Para substituir a velha doma responsável pela inutilização de grande número de bons animais, acompanhe agora todos os passos desse novo método de domar cavalos, onde a força é substituída pela amizade, pela paciência e pela confiança. A função básica da doma é tornar o cavalo um animal útil para o trabalho. Trotar, galopar, pular são habilidades que ele por natureza possui. Algumas dessas habilidades são mais desenvolvidas, outras menos. Não é o homem que as ensina. O que o homem faz é utilizar estas habilidades em seu benefício. Todo o trabalho de doma se resume em fazer com que o cavalo se condicione à presença humana. Primeiro, ao seu lado, depois, em cima dele, comandando. Não existe cavalo indomável. O que pode haver é mais ou menos dificuldades em domesticá-lo. Cada animal possui um temperamento próprio. Uns podem ser mais bravos, outros se adaptam com maior facilidade. Em todo caso, a calma e a sensibilidade do domador são fundamentais. A doma racional, além da segurança que dá o domador e o cavalo, tem outras vantagens, como você pode começar a domar o potro a partir de 2 anos, que não seria possível na doma convencional, porque na doma convencional você forçaria os boletos, os tendões do cavalo. Já no método racional, esses problemas não acontecem porque a doma é feita naturalmente, sem violentar o cavalo. Para que você tenha sucesso no seu trabalho, o primeiro passo é preparar os equipamentos que serão usados durante a doma. Eles devem estar bem cuidados. O professor Jorge faz questão de lembrar que é preciso deixar a montaria sempre escovada e engraxada, sem o acúmulo de poeira ou barro. É que com o tempo, a sujeira irá enfraquecer as peças e poderá causar algum problema durante a doma. A primeira peça que você vai usar é o cabresto de doma. Um detalhe que deve ser observado é que a corda que vai ao redor do focinho e da nuca do cavalo deve ser bem dura.
Mais tarde, isso terá uma importância fundamental para os exercícios de sensibilização da nuca e do focinho do animal. O cabo do cabresto deve ter aproximadamente 9 metros para maior segurança no caso de cavalos mais bravos. A segunda peça a ser usada é o bridão. No início, você deve usar um bridão mais grosso que não machuque e nem irrite a boca do cavalo. A espora é outra peça que você deve possuir. Só que durante a doma racional ela não é usada. Aqui, o professor Jorge fará o uso da espora somente na fase final da montaria, apenas para demonstração. A recomendação é de que a espora seja curta e pouco pontiaguda, porque primeiro o cavalo vai obedecer ao comando das pernas do cavaleiro e só mais tarde ao da espora. Na sequência, vem a sela. Esta é um modelo americano, anatômico. Na prática, use a sela que você dispõe. Outras peças usadas são os pelegos, as mantas, sobremantas, carona e as barrigueiras. Todas devem estar em boas condições de uso. O animal chucro, acostumado à liberdade, sente muito medo e não permite que as pessoas se aproximem com facilidade. Ele se esquiva do toque. Por isso, o domador deve levá-lo para um espaço pequeno, onde possa se aproximar para desfazer a desconfiança. Inicialmente, deixe o cavalo à vontade para que se adapte ao novo ambiente. Não force uma aproximação, nem faça gestos bruscos diante dele, apenas o acompanhe. É importante perceber o animal e ser percebido por ele. Conquiste sua confiança gradativamente. Lembre-se que o cavalo tem mais medo de você do que você dele. Ao se aproximar, é importante falar com o cavalo, fazer-lhe agrados, pois dessa maneira ele vai se acostumar com a sua voz e mais tarde saberá obedecê-la. Quando o cavalo aceitar um carinho, um grande progresso já terá sido alcançado. Tudo o que vier a tocar-lhe o corpo deve ser apresentado antes, para que ele cheire. É assim com a corda que vai ao seu pescoço. Lentamente, se aproxime do animal. Faça ele sentir o contato da corda em seu pelo, até se acostumar com a novidade. Somente depois desta preparação é que você irá aprendê-lo. Se o cavalo reagir, deixe-o à vontade. Solte a corda e recomece os contatos só depois que ele se acalmar. O próximo passo agora é a colocação do cabresto. Os mesmos cuidados se repetem. Você deve demonstrar tranquilidade e segurança em todos os momentos. No início, o cavalo rejeita o cabresto. Observe. O trabalho é um pouco difícil, mas com calma você acaba conseguindo colocar o cabresto no animal. Com o cabresto, o cavalo se deixa comandar com maior facilidade. É importante fazê-lo andar um pouco ao seu lado, para que se familiarize com você e com os comandos. Na sequência, você deve chegar de frente para o cavalo e exercer uma pressão sobre o cabo do cabresto. Um pequeno puxão.
é que dessa forma você fará a sensibilização da cabeça do animal, da nuca e do focinho. Neste momento, é como se você substituísse o palanque na doma tradicional, com a vantagem de ser móvel, pensar e ter critérios durante a doma. A nuca e o focinho são partes do corpo do cavalo muito sensíveis. Com esses exercícios, ele aprende a respeitar e a obedecer a qualquer pedido do seu domador. Terminados os exercícios de sensibilização da nuca e do focinho, o cavalo recebe um tratamento de escovação. Para esta prática, você pode usar qualquer tipo de escova, desde que seja própria para cavalo. A escova no início é bom para amansar o cavalo. Você escova ele bastante, até que ele se acostume com os teus toques. Isso ajuda muito no arrumar a tralha depois. O cavalo já está sem medo, já está mais acostumado, já está mais confiante. Por isso a escovação é muito importante. Conquistada a confiança do animal, você deve começar a acostumá-lo com os instrumentos de montaria. É uma fase que exige grande cuidado. A paciência do domador é fundamental. A apresentação dos arreios inicia ainda no primeiro dia de exercícios, logo depois da escovação. Comece com o bridão e a focinheira. Até se adaptar, o cavalo fica mascando o bridão, como se fosse cuspi-lo. Aos poucos, ele se acostuma e aceita o bridão com naturalidade. Em seguida, apresente as mantas. Deixe o cavalo ver e cheirar cada peça. O objetivo aqui é fazê-lo notar que está sendo assistido, cuidado, solto e sem pressão na cabeça. Depois das mantas, repita a operação com os outros arreios. A barrigueira é colocada só depois que o cavalo aceitar as mantas no lombo. Primeiro, somente encoste no corpo, sem apertar, apenas que prenda as mantas. Antes de colocar a sela, faça o cavalo andar um pouco para ir se acostumando com o peso das peças. Agora é a vez de apresentar a sela. Primeiro, o cavalo cheira. Depois, sente a peça deslizar pelo corpo até se acostumar. O mesmo procedimento deve ser feito com todos os instrumentos de montaria. A montaria é para o cavalo como a roupa para nós. Por isso, as primeiras vezes, nós temos que arrumar com calma para que ele não assuste, que ele aceite de forma natural. E fazer com que ele acostume aos pouquinhos e não deixar que ele tenha medo de nada, não deixar que nada fique de forma que machuque ele, para ele ir acostumando de forma natural. No primeiro dia, os exercícios terminam aqui. O cavalo é levado para um passeio para se acostumar com a novidade no corpo. Na hora de tirar os arreios, os mesmos cuidados se repetem. Retire peça por peça e dê para o cavalo cheirar.
Nos dias seguintes, após repetir todas as etapas mostradas até aqui, você pode dar início ao banho de arreio. Esta fase consiste no seguinte: depois de encilhar o cavalo, leve-o para uma mangueira. Agora, observe o que o professor Jorge fará com as peças de montaria. Que confusão, não é mesmo? Pois é, essa desorganização toda tem uma razão específica. É para que o cavalo perca o medo dos arreios e passe a encarar as formas e o peso no lombo como algo natural. Os arreios agora fazem parte de sua rotina. Como todos sabem, o lugar do arreio é no lombo. Mas depois do cavalo acostumar no lombo, é importante virar para a barriga, colocar a tralha no pescoço, ou inventar alguma coisa a mais. Porque durante a vida do cavalo, não vai ser só eu que domei o cavalo que vou montar ele. Muitas pessoas vão montar como criança, ou pessoas que estão aprendendo a andar a cavalo. Em caso de cair, ou a pessoa armar mal a sela e vira a sela, o cavalo não vai reagir, não vai machucar a pessoa. Quando ele sentir a tralha virada na barriga, ele vai parar e vai ficar quieto. Depois de exercitar o cavalo no banho de arreio, reorganize novamente a montaria. Encilhado agora, faça o cavalo andar, parar e mudar de direção por meio de comandos simples e precisos, de gestos e voz. É hora também de agradá-lo com tapinhas no pescoço, sempre que fizer o que você pedir. Toda essa fase é feita ao longo de uma cerca, para que o cavalo aprenda a andar em linha reta. A partir do sexto ou sétimo dia, dependendo do temperamento do cavalo, você pode dar início ao banho de gente. É com ele que o animal vai aprender a aceitar um novo peso no lombo, o do seu cavaleiro. O banho de gente deve ser feito com o cavalo encilhado, numa mangueira pequena ou no canto de uma cerca. Se ele reagir, será mais fácil dominá-lo. É importante contar com a ajuda de um auxiliar para segurar o cabresto enquanto você faz os exercícios. Após o banho de arreio, o cavalo já está mais acostumado com os movimentos, com as mantas. Então vamos partir para o banho de gente. Mas isso não significa que você deve fazer tudo isso uma vez só, passar entre as pernas, entre as mãos. Mas sim, começa alisando para que ele vá acostumando, vai acariciando suas patas, as pernas, por dentro, por fora. Que quando você for passar, ele não reage. As primeiras vezes você passa por entre as mãos ou por baixo. Quando sentir maior segurança, que ele estiver acostumado, vai passando por entre as pernas e ficando em pé em cima da sela, descendo pelo pescoço, até que ele esteja totalmente acostumado. Esta prática acontece assim. Você deve passar por baixo do cavalo, entre as suas patas, várias vezes. Subir e descer.
ficar de pé sobre o animal. Deslizar sobre o corpo até que se acostume com a sua presença. Todos esses exercícios devem ser feitos de forma natural para não assustar o cavalo. O banho de gente deve ser feito durante 10 minutos por dia, após a realização das etapas anteriores. Equilíbrio é uma qualidade básica de um animal. Por isso, na doma racional, o domador desenvolve alguns exercícios que ensinarão ao cavalo o que muitos chamam de ladear. O início deste movimento é feito no chão. O animal deve ficar de garupa para a cerca e o domador de frente para ele. Com o cabo do cabresto em uma das mãos e uma vara na outra, apenas para pressionar, faça-o dar alguns passinhos de lado. Observe a suavidade dos toques. Como este é um gesto antinatural para o cavalo, vá devagar e com cuidado. Lembre-se de agradá-lo toda vez que obedecer a um comando seu. Na medida que ele for aprendendo, vá exigindo mais. Faça-o andar a passo na cerca, parar, andar novamente, até que se acostume com os movimentos. No início, é difícil conseguir os primeiros resultados, mas a paciência do domador, a atenção e o carinho com o animal acabam dando bons resultados. O cuidado que você deve ter durante a prática de ladear é de não deixar o cavalo cruzar as patas por trás, e sim pela frente. Isso proporciona um maior equilíbrio e segurança ao animal. Quando ele avançar em sua direção, empurre-o lentamente para trás, mantendo-o sempre próximo à cerca. Esta prática começa depois que o cavalo aceitar o banho de gente com naturalidade e prossegue até a fase final da montaria. Para desenvolver a flexão lateral e vertical, o cavalo passa por uma seção de exercícios com rédeas de borracha. Antes de mais nada, vamos ver como estas rédeas são feitas. É muito simples. São 2 pedaços de corda de nylon de 70 centímetros, unidos por um pedaço de borracha em forma de elo. Prenda as cordas assim. Na primeira etapa, você vai usar apenas uma corda. Amarre uma extremidade na cauda do cavalo e a outra no bridão. Preso dessa forma, o cavalo vai flexionar o corpo em círculos. Quando receber a monta, já terá domínio do bridão. Primeiro, trabalhe um dos lados, depois o outro. No início, as rédeas permanecem 3 minutos em cada lado. Esse tempo deverá aumentar progressivamente, uns 2 minutos por dia, até atingir 15 minutos diários. São feitos como flexões, usados como flexões, e para que o cavalo aprenda a seguir o seu focinho. Ele começa a rodear e a seguir o seu focinho. E para sensibilizar também a boca, né? Ele vai se golpeando sozinho, por si, e já vai se preparando, né, para quando montar, ele já está mais leve de boca. As primeiras vezes o armado bem comprido, né? Daí conforme ele vai aceitando, ele vai encurtando mais a rédea, até que ele consiga ficar no lugar e rodando sobre as patas traseiras. Depois que o cavalo aprende a girar o corpo seguindo o focinho, as rédeas de borracha são colocadas nos 2 lados do animal. Elas são presas no bridão e nas argolas da barrigueira, sem muita pressão e no mesmo comprimento. Assim, o cavalo vai aprender a flexionar a nuca através de movimentos verticais.
última etapa da doma de chão é o charreteamento. Para isso, use 2 rédeas longas, presas em cada um dos lados do animal. Agora, faça o cavalo andar, parar, virar para os lados e recuar, sendo charreteado. Toda a prática deve ser feita com o animal andando a passo. Sempre que ele ceder à pressão das rédeas, não esqueça de agradá-lo para aliviar a pressão. O charreteamento é uma preparação de boca, onde nós fazemos ele parar, recuar, virar para um lado, virar para outro. É uma preparação de boca, que quando você montar ele já tá habituado com o bridão. E montando nele não vai ter reação nenhuma. Ele vai obedecer melhor. Com o charreteamento, encerram-se os exercícios de doma de chão. Até aqui, já se passaram 10 dias de treinamento com o cavalo. É claro que este período pode variar. Depende do temperamento e aceitação do animal. Mas certamente já deve existir um bom entendimento e amizade entre o homem e o cavalo. Agora começa uma nova etapa, a montaria. Para isso, vamos conhecer alguns princípios básicos de equitação. A postura do cavaleiro deve ser esta. Sempre no centro do cavalo, no meio do cavalo, as pernas bem soltas nos estribos e o pé um pouco forçando um pouco abaixo no salto da bota. O pé deve ser virado bem para frente para o cavalo entender melhor os comandos de perna. Antes de qualquer trabalho específico, o cavalo deve aprender a obedecer os comandos das pernas do cavaleiro. Os primeiros passos com o animal se limitam a fazê-lo andar, parar e caminhar em círculos, obedecendo às ordens dadas com as pernas do cavaleiro. As mãos servem apenas para estimular o cavalo a flexionar a cabeça para o lado interno do círculo. As rédeas são seguras da seguinte maneira: uma em cada mão e as mãos próximas uma da outra. Assim, não é o cavaleiro que faz pressão na boca do cavalo. Ele impulsiona o animal à frente pela ação das pernas, do assento e da postura na sela. O cavalo avança e procura apoio nas rédeas, que o cavaleiro apenas segura de forma estável, sem puxá-las. Depois que o cavalo tiver o domínio do passo, começa a ser treinado para o trote. No início, em círculos ou em linha reta. Em hipótese alguma, deve-se fazer o animal parar esbarrando. O esbarro só é feito quando o cavalo estiver bem flexível e quando tiver assimilado os treinamentos básicos. O que se inicia logo é o treinamento para o cavalo pegar o galope na mão certa. Muitas pessoas não sabem o que é galopar na mão certa de um cavalo. Galopar na mão certa, quando você faz um círculo para a direita, a mão direita do cavalo tem que ser, a mão e o pé direito do cavalo tem que ir sempre à frente do esquerdo. Se você vai pegar para a esquerda, o cavalo tem que sair na mão esquerda, sempre fazendo círculo. A gente puxa a rédea para fora, para dentro do círculo, e empurra esta outra para dentro do círculo também, a outra rédea. Vai puxando e vai empurrando, até que ele vai fazendo pressão nas pernas, até que ele começa a galopar e saia na mão certa. A maioria das manobras exigidas de um cavalo é feita com o bridão.
O freio será introduzido somente quando o animal já estiver assimilado totalmente os comandos, através do assento e postura do cavaleiro, da ação das pernas e do contato das rédeas no pescoço. O freio é muito forte, muito agressivo demais o cavalo. O cavalo vai se sentir muito mal com o freio, porque tem a barbela que faz pressão no queixo do cavalo e o bridão é só solto na boca dele. Fica mais cômodo ao cavalo novo o bridão. Daqui para adiante, é só aliar a técnica, a sensibilidade, a calma e ao bom senso. Cavalo e cavaleiro começam a exercitar trabalhos cada vez mais complexos. Um cavalo bem treinado dará resultados muito melhores e mais rápidos, chegando a desenvolver fidelidade ao seu treinador. Um cavalo bem domado desde o início, com todos os cuidados, pode dar serviço por muitos e muitos anos. Não será só para uma pessoa montar, será para o pai, o filho, a mãe, todos montarem. Então, um cavalo domado com todos esses cuidados se torna um cavalo dócil e confiante. O desenvolvimento das diferentes etapas da doma racional deve ser feito de acordo com a aceitação e adaptação do cavalo. A primeira coisa a fazer é observar o temperamento de seu animal. A partir dos primeiros contatos, você já poderá ter uma ideia do ritmo em que os exercícios deverão ser executados. De qualquer forma, aqui vai um cronograma de atividades para servir de base na importante tarefa que você terá pela frente, a de domar um cavalo sem violência, com paciência e delicadeza. No primeiro dia, você fará os primeiros contatos com o cavalo, o encabrestamento, a sensibilização da nuca e do focinho e a apresentação dos arreios. No segundo dia, você deve repetir os exercícios do dia anterior e iniciar o banho de arreio com poucas peças. No terceiro dia, depois de repetir as práticas do dia anterior, você avança no banho de arreio, ou seja, realiza com mais peças de montaria. No quarto dia, fique somente nas etapas já realizadas. Faça os primeiros contatos, o encabrestamento, a sensibilização da nuca e do focinho, a apresentação dos arreios e o banho de arreio. No quinto dia, repita os exercícios do dia anterior. Sexto dia, depois de repetir as etapas anteriores, comece com o banho de gente. No sétimo dia, além das práticas já realizadas e do banho de gente, você pode começar a ensinar o cavalo a ladear. Oitavo dia, repita toda a operação dos dias anteriores. Além da prática de ladear, o cavalo já pode começar a ser exercitado com as rédeas de borracha. No nono dia, faça os primeiros contatos, a apresentação dos arreios, o banho de arreio, o banho de gente, o ladear, o uso das rédeas de borracha e o charreteamento. 10º dia, repita todas as etapas anteriores e comece a exercitar a montaria somente com o cavalo parado. Do 11º dia em diante, além das atividades de doma no chão, vá se aprofundando na doma montado. Avance de acordo com a aceitação do cavalo. O que eu aprendi nessa doma foi o aperfeiçoamento entre o homem e o cavalo. É que antes, pelo menos na nossa região, você pegava um animal chucro do campo, aí atava ele num palanque, judiava bastante, aí depois encilhava e saía campo fora. Nessa doma racional, é bem o contrário, você conquista a amizade do cavalo e depois que você adquire confiança com o animal, aí você encilha ele e no decorrer dessa doma, quando você chega a montar no cavalo, você já tem um amigo. O cavalo já não é um animal bruto. Bom, eu achei que eu fiz o curso da doma racional, achei muito importante porque, acima de tudo, amansa o cavalo e faz o cavalo respeitar o homem.
Não era como antigamente, que a gente tinha que machucar o cavalo para ele entender o que a gente queria fazer com ele. Então, o ponto principal que eu achei foi essa integração que existiu entre o homem e o cavalo. Depois que eu fiz o curso com o Jorge, eu já domei vários animais. E você sente que o animal domado na doma racional, ele não é aquele bicho bruto, como a gente tem ideia, né? Porque o cavalo é criado chucro no campo, você pega ele com 2, 3 anos, então na doma racional você domina ele muito fácil. Eu acho que, acima de tudo, tem que ter o respeito entre o homem e o animal, né? E não pode querer exigir tudo de um animal se a gente não der condições para ele nos prestar os serviços que ele deve prestar. Então, acho que se todo mundo começasse a racionalizar mais a sua função, até na fazenda, acho que a gente ia ter cavalos melhores para o serviço. No começo é difícil você acreditar que você domina um cavalo com um gesto, com um simples movimento, você acha até difícil. Mas se você tiver principalmente paciência, você consegue.